Olá, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe a todos, na grande paz do Senhor, glória a Deus. 11 de outubro de 2023, glória a Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, está de aniversário hoje, um dia especial. Deus sempre tem uma bênção para o seu coração, amém? Glória a Deus. Palavra viva e eficaz do Senhor, o livro de Jeremias, capítulo 16, versículo 16, ao capítulo 18, versículo 23. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. E depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte, e de sobre todo o outeiro, e até das fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, e não se escondem da minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente pagarei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão os gentios desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Porventura fará um homem deuses para si, que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes fareis conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó meu monte de campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que junta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Porém, eu não me apressei em ser o pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Não me sejas, porém, por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonho eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal,
e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor: vai e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também em todas as portas de Jerusalém. E dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós reis de Judá e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai as vossas almas e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Nem tires carga de vossas casas no dia do sábado, nem façais obra alguma. Antes santificai o dia do sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem correção. Mas se vós diligentemente me ouvires, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia dos sábados, não fazendo nela obra alguma, então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes que se assentem sobre o trono de Davi, andando em carros e em cavalos, e eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será habitada para sempre. E virão das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e das planícies, e das montanhas, e do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios, e ofertas de alimentos, e incenso, trazendo também sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Mas, se não me ouvirdes, para santificardes no dia do sábado, e para não trazerdes carga alguma quando entrares pelas portas de Jerusalém no dia do sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa. Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura a neve do Líbano deixará a rocha do campo, ou esgotar-se-ão as águas frias que correm de terras estranhas? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso e vaidade, com que o fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra objeto de espanto e de perpétuos assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e maneará a sua cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua perdição.
Então disseram: Vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firmamo-lo com a língua, e não atentamos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para falar a favor deles e para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os a poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens sejam feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando de repente trouxerem uma tropa sobre eles. Porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés, mas tu, ó Senhor, sabe todo o seu conselho contra mim, para matar-me. Não perdoe a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face. Mas tropecem diante de ti, trata-os como no tempo da tua ira. Meus irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, ao capítulo 5, versículo 3. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também, já assim, o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Amém, irmãos? Salmo 81, versículo 1 ao versículo 16. Exultai a Deus, nossa fortaleza,
Jubilai ao Deus de Jacó. Tomai um salmo e trazei junto o tamborim, a harpa suave e o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. Por isto era um estatuto para Israel e uma lei do Deus de Jacó. Ordenou-o em José por testemunho quando saía pela terra do Egito, onde ouvia uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga. As suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te no lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvires, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Ó, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve bateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor tornem-se sujeitados, e o seu tempo seria eterno. E o sustentaria com o trigo mais fino e a fartaria com o mel saído da rocha. Amém, irmãos? Provérbios 25, versículos 6 e 7. Não te glorias na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.